Opa, é Nipper aqui. Seguinte pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como operar HK50 com FiMate. Sim, o índice de Hong Kong da forma que eu aprendi, tá bom? O que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, eu não quero que vocês relacionem diretamente com aquilo que o Marcelo Ferreira ensina, até porque cada um aprende de uma forma. E eu só vou ensinar para vocês aqui a forma que eu aprendi, a forma que geralmente eu utilizo para começar e conseguir a operar HK50 utilizando a técnica FiMate, que é a técnica sim do Marcelo Ferreira, tá bom? Mas antes de tudo, antes de começar esse vídeo, eu quero avisar para vocês que a gente criou um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente envia análises de gráficos de Forex, HK50, XAUSD, tudo para vocês lá no WhatsApp, diretamente no seu WhatsApp. E claro, tem dado muito resultado. Então eu vou recomendar para você aqui, se você quer entrar nesse grupo, eu deixei o link aqui na descrição. O nome do grupo é Comunidade Trader, ok? O link tá aqui na descrição. Se você quiser entrar nesse grupo, a lista de espera tá aqui embaixo, é só ir lá e você vai ser avisado assim que o grupo for liberado para todo mundo, tá bom? O link aqui na descrição, entra lá que eu sei que você não vai se arrepender. Mas para hoje vamos aprender como operar HK50 utilizando o FiMate da forma que eu aprendi, da forma que eu entendi. Vou ensinar para você passo a passo e o indicador também muito top que eu utilizo durante essas operações, tá bom? Link aqui embaixo da comunidade trader. Vamos operar HK50, puxa a vinheta, começar mais um vídeo. Bom pessoal, já estou aqui com minha área de trabalho aberta, tá bom? Eu vou abrir aqui ó, o meu gráfico em HK50 e vocês podem ver que aqui está em M1. Se você ainda não tem o ativo HK50 na sua corretora, aqui no seu home broker, ok? Da sua corretora, eu recomendo que você venha aqui em exibir ativos e depois venha em índices. Geralmente fica nessa parte aqui o índice HK50, se você pesquisar e clicar em mostrar, no caso aqui como já está aqui, posso clicar em ocultar para ocultar HK50, mas se não tivesse aqui, eu carregaria em mostrar e o HK50 apareceria aqui para mim, tá bom? Então eu vou fechar aqui a boleta, vou fechar aqui essa janelinha, eu enganei com a boleta, nossa mano. E vamos ver aqui ó, o início do pregão, tá bom? Vou procurar aqui o início do pregão, que o pregão geralmente ele começa em um gap. E exatamente, temos aqui um gap. Então, por que é um gap? Porque nesse momento aqui, olha, o mercado, simplesmente essa parte aqui do mercado não existe. E por que será? O mercado abriu com uma tendência alta de força, então abriu com muita força e simplesmente nessa parte aqui não houve, a corretora não tem informação para nos passar sobre o que aconteceu no gráfico nesse momento. Ok? Então, nós podemos ver aqui, ó, dia 28 de agosto, às 4 e pouco da manhã, ok? Mas acho que o gap aconteceu antes disso, muito antes se calhar. É M1, estamos em M1 e vou começar agora a traçar os nossos canais. Os canais são canal de referência, zona neutral e é claro também o canal onde nós começamos por executar a nossa ordem operando FiMate, operando a técnica do Marcelo Ferreira, FiMate. Bom, tendo esse gráfico aqui, pessoal, o que aconteceu? O mercado abriu, ele rejeitou uma tendência de alta, fechou em mais ou menos um doji e começou aqui, formou um martelinho, queda. Aonde traçaria meu canal aqui? Eu geralmente, quando traço o canal, eu mudo aqui para gráficos de linha, tá bom? Gráfico de linha. E eu poderia utilizar isso aqui, ó, como canal. É muito importante, bom, pelo menos para mim, quando eu opero, eu geralmente mudo para gráficos de linha. E o que eu utilizaria aqui? Eu poderia utilizar isso aqui nessa ponta, mas eu preferiria pegar isso aqui exatamente e depois já posso mudar para candlestick. Ok? Então nós temos aqui o nosso canal, ou seja, o nosso canal de referência, a nossa zona de referência, assim, para quem preferir chamar dessa forma. Então eu posso já colocar aqui, ó, inserir um texto, para vocês não se esquecerem, tá bom? Vou colocar aqui uma fonte legal e vou colocar como canal de referência. E é muito importante que vocês fixem isso, tá bom? O nosso primeiro canal eu vou chamar de canal de referência. Vou só mudar a cor do texto aqui para uma cor assim mais amigável, como um verdezinho, um lime, ok? Vou deixar um ok aqui. Esse é o nosso canal de referência, ou seja, a partir desse canal é que nós começaríamos a pegar outros canais. É claro para que aqui também eu tenho um indicador que eu não vou falar muito no momento, mas é um indicador também que eu utilizo para, por exemplo, conseguir saber se o mercado está mais para uma tendência de alta ou mais para uma tendência de queda. Mas no momento eu não vou falar nesse indicador, tá bom? Vou deixar um assunto para um outro vídeo. Ou se você quiser que eu fale desse indicador, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, mas comentar muito, cara. Comentar muito. Se tiver muito comentário e muito like, vou saber que vocês gostaram desse vídeo, querem saber sobre esse indicador. Eu vou fazer um vídeo então falando
só sobre esse indicador. Não esqueça que eu falei também que aqui na descrição vai ter o link da nossa comunidade de Forex e eu espero por você lá, cara. A lista de VIP de espera tá aqui na descrição, corre lá que eu sei que você não vai se arrepender. Feito isso, o que nós vamos pegar agora? Nós vamos pegar a nossa zona neutra. O que é a zona neutra? A zona neutra é a zona onde a gente não opera. Não interessa se eu pegar o gráfico aqui, não interessa se eu pegar aqui. A diferença não existe tanta diferença. Eu vejo muita gente fixada em colocar exatamente no meio, outro pessoal incomodado em colocar exatamente em cima, mas, cara, no operacional, de fato, isso não faz muita diferença. Faz a diferença se você colocasse no meio, se você colocasse aqui na metade de um canal, mas isso aqui ou isso aqui, não, sinceramente não faz muita diferença, tá bom? Vamos deixar mais ou menos assim, não tem diferença nenhuma. E nós aqui temos a nossa, vou colocar aqui mais um texto também, a nossa zona neutra, a zona onde a gente não opera. Então eu vou colocar aqui um vermelho, que é para deixar mesmo claro que essa zona é uma zona vermelha, a gente não opera nessa zona, zona neutra. Ok? Temos aqui a nossa zona neutra. Tendo a nossa zona neutra, o que aconteceria? A nossa entrada seria exatamente com rompimento e fechamento de vela, tá bom? Ou seja, quando acontecer esse rompimento, eu não executaria nenhuma ordem. Quando acontecesse esse rompimento exatamente nessa vela aqui, eu não executaria nenhuma ordem, eu esperaria essa vela fechar. O que é fechamento de vela? Exatamente isso daqui. E caso nesse momento aqui o mercado até foi muito favorável, ele fechou e continuou subindo. Tanto é que vocês podem ver que se a gente fosse buscar duas vezes, né, o canal que seria o nosso take, caso a gente não decidisse surfar a tendência e simplesmente pegar um take e cair fora, o take ficou um pouco desalinhado aqui, mas no momento não faz muito sentido tentar alinhar isso. Ok? Temos aqui está o nosso take, e claro, aqui a partir desse momento aqui a gente já começaria a proteger a nossa operação. O que nós temos aqui? A vela rompeu, simplesmente fechou e continuou em alta. Simplesmente continuou em alta e quase que pegava no nosso take já de primeira. Mas geralmente quando acontece esse rompimento, existe uma correção no mercado. Ou seja, geralmente depois desse rompimento o mercado geralmente faz isso aqui. Tá bom? Geralmente o mercado faz isso. Muitas vezes ele testa, depois rompe de novo essa zona, e se calhar vem já no take, ou rompe, volta a fazer um reteste de novo nessa zona mais ou menos, ok? Vou tentar desenhar aqui da melhor forma possível para vocês conseguirem entender. Volta a fazer um reteste aqui e de fato nesse momento ele pode sim pegar no nosso take ou simplesmente rejeitar essa zona e pegar a gente no 0 a 0. Pode ser que aconteça isso no nosso stop, até no nosso stop gain, no caso, porque aqui a gente já coloca assim que acontecer esse rompimento, fechamento de vela, geralmente o mercado tende a fazer um pullback aqui e muitas das vezes ele reverte a tendência a pegar o nosso stop, que se a nossa entrada fosse exatamente nesse ponto aqui, nosso stop estaria duas vezes abaixo do canal, ou seja, estaria exatamente aqui. Eu no caso colocaria mesmo aqui no menor valor que aquele pregão atingiu até o momento, que estaria por volta de, ok, a gente vai conseguir executar aqui, ok, 25, 21, 5.69, seria exatamente mais ou menos nesse ponto onde meu stop estaria. O meu take duas vezes acima do canal. Assim que acontecesse esse rompimento, eu entraria e o mercado romperia essa zona. Imagina que assim que rompeu, você colocava no 0 a 0. Eu geralmente não faço isso, eu também espero um fechamento de vela para colocar no 0 a 0 aqui. Assim que acontece o fechamento de vela, nesse padrão aqui também, nessa estrela que deixou, não entraria, não colocaria no 0 a 0. Aqui também não colocaria, mas assim que fechou esse padrão já acima, tem certeza, né? Fechou exatamente acima. Acho que nessa vela aqui, que não deixou também muito corpo, já colocaria no 0 a 0 para não... Porque o mercado já começou a rejeitar, ter uma tendência de alta, então eu já preferia me resguardar e colocar no 0 a 0 para não sair no prejuízo. Mas a seguir também o mercado respeitou de boa. E vocês podem ver que o que eu disse para vocês que poderia acontecer aqui, olha. Depois desse fechamento, um pullback, só depois de alcançar isso e um pullback para alcançar isso, aconteceu exatamente aqui. O que fez? Depois desse rompimento, tocou exatamente no nosso take, mas suponhamos que a gente decidisse surfar a tendência. Então a gente já estava no 0 a 0, a gente ia colocar um take acima, né? Uma zona acima, um canal acima, exato. Depois desse canal, o que aconteceu? O mercado simplesmente fez isso, olha. Exatamente o que eu disse que geralmente ele faz, mas no momento não fez. Olha, ele simplesmente voltou a testar, até que não voltou de novo a tocar exatamente em cima do nosso canal, mas sim, ele testou e depois de testar, vocês podem ver de novo que ele veio exatamente até esse topo. Então, se eu tocasse aqui duas vezes acima, vocês podem ver de certeza que o mercado conseguiu sim chegar no nosso take. Depois de chegar no take, digamos, duplo, digamos isso, porque geralmente eu só pego duas vezes no canal, não pego mais que isso. E se eu tento pegar mais que isso, eu geralmente vou protegendo passo a passo a minha operação. Não tento ser muito ganancioso, porque trade e ganância também
não funciona muito bem, já garanto isso para vocês. Se vocês forem muito gananciosos e ficarem sempre, vou levar meu take mais para cima, vai chegar que vocês vão perder muito mais do que... Vão deixar de ganhar, né? No caso não seria perder, vão deixar de ganhar muito mais do que ganhariam se fechassem a hora no momento, ou se deixassem o vosso take, não, simplesmente não modificassem isso. Inclusive, eu tenho uma regra comigo, tá bom? Que é uma regra minha pessoal, que quando eu coloco o take no lugar, eu já não movo ele, cara. Já não movo meu take, porque se eu mover, eu sei que a ganância entrou. E se a ganância entra num trade, sempre que a ganância entrou nos meus trades, eu sempre acabo, não perco dinheiro, mas ganho menos do que eu ganharia se eu não tivesse mexido o meu take. Por exemplo, há pouco tempo teve uma notícia em XAUSD, no pregão passado, né? E o mercado simplesmente moveu muito para cima. E eu já estava à espera dessa volta. Já estava à espera dessa volta. Não peguei a volta. Não vou dizer que peguei toda essa vela. Não peguei, tá bom? Não peguei toda essa vela em XAUSD. Mas exatamente peguei aqui em cima desse indicador que eu utilizo também. Que eu já disse que quem quiser saber vai ter que deixar muito comentário aqui para saber que você geralmente tem interesse. Porque eu utilizo eles em todas as minhas operações. Todos os gráficos que eu opero, eu utilizo esse indicador aqui, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Como vocês podem ver, eu fiz muita análise aqui, deixei muito conteúdo top aqui para vocês. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal. O link da comunidade Forex eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês seriamente aproveitem tudo que eu falei nesse vídeo. Peguem no papel, peguem numa caneta, anota tudo que vocês aprenderam aqui. Se inscreve no canal, link da comunidade Forex na descrição. E aqui na tela tem um vídeo especialmente que eu fiz para você, então vai lá ver ele também, que tá muito top. Eni Pinheiro, até o próximo vídeo. Fui!